Pax. Pessoal, por que que o combate ele está tão atrelado ao Império Romano, essas coisas, e não está atrelado a samurai, como muita gente faz? Você quer entender isso? Espera a vinheta. Ok, pessoal, olha só. Vamos lá. Durante o Covid, né, fui estudar todas as histórias de artes marciais, tudo de novo, tive tempo para estudar e pensar. E eu falei assim, caramba, cara, tem muita gente que se atrela a coisas que não tem relação com elas. Eu vi o cara ensinando uma luta brasileira aí, né? Aliás, desculpa, vou falar logo, jiu-jitsu japonês não tem nada demais, mas o cara botando nomes como espartano, não sei o que, cara, mas não tem nenhuma relação entre jiu-jitsu japonês e Esparta. Nenhuma, né? Todo respeito, mas não tem mesmo. Mas eu entendo que eles admirem essa ideia da disciplina espartana, ou a fantasia, ou a realidade, difícil dizer, por causa do filme do 300, esse tipo de coisa, né? Eu comecei a refletir sobre isso. Eu sempre achei muito barato guerreiros de todo o tempo, muito legal. Estudo a história de todos os guerreiros da África, romanos, japoneses, mas de fato não achava que tinha nada a ver com o Japão. E aí um dia eu fui estudar o livro do Bushido, né? Aquele livro azul que eu tenho, e eu pensei assim, cara, isso aqui não tem nada a ver com a realidade do combate. Essa ideia de nós não somos o céu e a terra, não tenho, como é que é? Não tenho pais, o céu e a terra são meus pais e tal. Que a ideia de você se desvincular da família para viver como samurai, não tem nada a ver. A ideia do combate é proteger a família. E aí eu fui ver, bom, beleza, os japoneses entraram na Coreia, na China, não conseguiram entrar nas Filipinas. Vamos dar uma olhada aqui, confrontos que eles tiveram com ocidentais. Achei pouquíssimos. 2 confrontos marítimos que eles apanharam dos espanhóis e confrontos com os portugueses, que eles apanharam de portugueses com um pedaço de pau. Sério, samurais apanharam de portugueses com um pedaço de pau. Tem uma expressão em japonês que fala, lute como um português. Se você tem dúvidas sobre isso, procure o site Brasão de Armas, o vídeo do Brasão de Armas, e que tem o Thiago lá, o vascaíno lá, excelente os vídeos dele, e ele complementou justamente o que eu estava querendo saber, né? Eu comecei a achar assim, que não tinha muito a ver, aí em um determinado momento de um vídeo dele, ele fala assim, cara, mas o Bushido, na verdade, não existe. Eu fiquei, quê? Foi a criação de um japonês, então, acho que eu vou até botar o vídeo dele aqui depois no final do vídeo para vocês verem. Aí eu pensei, beleza, qual o povo guerreiro que tem mais parecido com a gente? Vamos lá. Comecei a procurar na história, ver. Bom, todos nós aqui no Brasil basicamente somos latinos, né? E África se chama África por causa dos general africanos. Da África até a Ásia tinha o Império Romano. Ele tomou conta do mundo durante 1500 anos. A Legião Romana ela é fonte de inspiração e conhecimento para todas as forças armadas do mundo, inclusive, como o Brasil, eu dei aula em todas as forças armadas, e você pode achar esses vídeos na internet, eu dei durante 11 anos na Marinha, por exemplo. Eu falei, realmente, cara, isso tem muito a ver com forças armadas e tal, todas as forças armadas do mundo baseadas na Legião Romana. Eles eram caras de família, né? Eles prezavam pelos legionários. Cara, botei isso no vídeo uns 3 ou 4 anos atrás, e o cara botou, não, mas o Shogun também prezava pelos samurais. Eu falei, eu discordo. Por quê? Porque os caras tinham que se matar se ele morresse. Isso não é tomar conta do cara. Entendeu? Então o pessoal atribui qualquer coisa legal à ideia do samurai, mas se você for ver o código de ética que não existia, que foi criado mais de 100 anos depois, você vê que não é bem assim, tá? Não deixam de ser honrados, porque são guerreiros, mas não é isso que eu estou falando. E eu falei, pô, isso não tem nada a ver com a gente. Então vamos lá. Aí eu comecei a estudar Legião Romana, Legião Romana, Legião Romana, Legião Romana, e fui descobrindo outras coisas. Legião Romana, espírito de corpo, aquilo tudo certo. Qual era o cara na história da humanidade que mais guerreou individualmente de uma forma mais perigosa? O gladiador. Porque o gladiador lutava contra animais, lutava contra outros caras armados e, cara, era letal, né? Aliás, eles fizeram tudo para não ser muito letal, para preservar os grandes guerreiros. Então, eles foram botando proteção no braço, porque descobriram outras coisas, né?
porque o cara matava o outro direto em segundos, então começou a mudar um pouco isso. Então, eles eram preciosos. Falei, pô, interessante. E tinha a Guarda Pretoriana. A Guarda Pretoriana tem muita história de corrupção, essas coisas, mas o ponto de vista que a gente tem que procurar é por quem eles protegiam. A Guarda Pretoriana protegia a pessoa mais importante do mundo naquela época. E era o quê? Era o César. Para vocês terem uma ideia, essa é uma lista de a pessoa mais importante em cada século. Numa lista sai Júlio César, na outra sai Marco Aurélio. Na outra sai a cada década. Aí sai Marco Aurélio, Júlio César. Vários imperadores romanos eram os caras mais importantes do mundo naquela época. E mais mudaram. Então eles tinham que ter uma segurança brutal. Entendeu? Segurança brutal. Então a gente tinha os 3 elementos do combate. A Guarda Pretoriana, porque protegia a pessoa mais importante, quer dizer, tinha que ser uma segurança incrível. Os gladiadores, porque tinha um combate individual perfeito, né, e perigoso. E você tinha a Legião Romana, espírito de corpo, estratégia e tática. Esses 3 são os 3 exemplos perfeitos que a gente precisa para o combate, e a gente passou a usar no combate. 23 faixas pretas aqui, numa reunião em 2021, acho, né? Quando eu falei assim, não tem erro, esse é o nosso caminho, ninguém se opôs a essa ideia. O pessoal viu que tinha tudo a ver com a gente, tá? E o mais engraçado é que eu sempre usei o lema, si vis pacem para bellum, se queres a paz, prepare-se para a guerra. Sempre usei a palavra salve, né? E os 2 vieram da Legião Romana e do Império Romano. Então já estava tudo predestinado, eu que não sabia, eu que não tinha prestado atenção. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha o canal. Isso aqui é mais para o pessoal do combate para entender, né? Aliás, só lembrando, todo mundo aqui no Brasil, você é descendente de português, de espanhol, inclusive naquele filme Gladiador, o cara era espanhol, lembra? Pois é. De italiano, da África, todo mundo tem chance de ter tido um antepassado da Legião Romana. Quantos aqui tem antepassado dos samurais? Quase nenhum. E mesmo os japoneses, os samurais eram uma etnia bem pequena, tá? Poucos japoneses aprenderiam aquilo. A Legião Romana podia vir de qualquer lugar do Império Romano, o cara se candidatar e fazer parte. No combate é assim. Outra coisa, a gente quer todo mundo. O japonês, ele tirou aquela espada, ele copiou o katana do Mokun, né, que é a espada coreana. Isso aí no canal Discovery, quando eles gostaram da espada, trouxeram. Mas eles não falam que é coreano. Muitos caras aí ensinam artes marciais, inclusive no YouTube, tem um cara que copia o combate direto. Ele usa o nome de uma outra luta que ele também não pode usar e copia o combate direto, usa até uma roupa preta. E o cara nunca fala o nome do combate. Já teve até discussão na internet sobre isso. Isso é um problema de ética, tá? No combate, a gente sempre fala, eu aprendi isso no Karatê, no Krav Maga, no Judô, no Jiu-Jitsu e tudo, eu dou o nome dos mestres no Kenpo, continuo estudando, tá? Agora eu estou estudando muito Kenpo para pegar minha preta, o mestre Aaron Belkzak, lá de Curitiba, ele vem para cá, eu vou para lá, é isso. E a gente também faz isso com as técnicas, com as lutas, e o Império Romano também. Ele respeitava cada deus de cada religião, de cada povo, tá? E tem uma explicação depois, se vocês quiserem pesquisar, porque só o cristão era perseguido, tem uma explicação, tá? Mas eles respeitavam todas as religiões e davam crédito às religiões e davam crédito ao conhecimento de outros povos. Isso aqui foi aprendido com os germânicos, isso com os cartagineses, isso com os gregos. Então eles têm uma mentalidade igual do combate. Ter ética, a ética com o conhecimento que a gente adquire. Bom, é isso tudo aí. Gostou? Curte, compartilha, comenta, põe comentário, pode discutir comigo, pode falar mal, dizer que eu sou feio, chato, bobo, gordo, tudo bem. Não tem problema. Você vai criar engajamento para o canal, tá? Obrigado. Pax.